Graça e paz, queridos, estamos de volta. A primeira lição do primeiro trimestre de 2020. O título da nossa lição é Adão, o primeiro homem. O texto bíblico está em Gênesis, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 8, que diz: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8 diz assim, para fechar: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha feito palavra do Senhor. Amados, nós temos o objetivo geral, que é expor que o homem é a coroa da criação de Deus. E nós temos também 4 objetivos específicos. O primeiro é apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. Segundo, é descrever a criação dos céus e da terra. E terceiro é mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. E quarto objetivo e último é nos conscientizar acerca da missão e da tarefa do homem. Pois bem, o tema deste trimestre é a doutrina bíblica do homem. Irmãos, nós vamos estudar o que a Bíblia Sagrada ela ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação de Deus. Então nós vamos falar neste trimestre aí, primeiro de 2020, sobre Adão e Eva. Nós vamos falar também sobre a triste realidade do pecado. Nós vamos falar sobre a experiência dos nossos pais fora do Éden. Vamos falar também sobre a nossa própria redenção e também falaremos sobre a glorificação eterna daqueles que receberam a Jesus Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. O primeiro tópico da nossa lição fala a respeito da doutrina bíblica do homem. E aqui nós vamos ver 3 pontos importantes. Primeiro, a definição. Segundo, nós vamos falar sobre os fundamentos. E terceiro, nós vamos falar sobre os objetivos da doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, amados, entre outras coisas, busca responder a uma pergunta: que é o homem? Uma pergunta feita pelo salmista no Salmo de número 8. A fim de conhecermos devidamente, teremos que defini-la, ver os seus fundamentos e estabelecer os seus principais objetivos. Então vamos começar pela definição. A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referente ao ser humano, que nós encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Essa disciplina centrada na Bíblia Sagrada tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente estudo do homem. Essa é a definição. Aí nós temos os fundamentos.
O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. Aí nós temos os objetivos da doutrina do homem. O primeiro objetivo é responder às perguntas do ser humano: quem sou? De onde eu vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde eu estou indo? O segundo objetivo da doutrina do homem é mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantedor de todas as coisas. Terceiro objetivo da doutrina do homem é levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, homem perfeito. E quarto objetivo da doutrina do homem é consolar-nos quanto ao nosso destino por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Então aí está o primeiro ponto da nossa lição. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a criação dos céus e da terra. Em primeiro lugar, amados, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. E só então ele veio a formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um perfeito e agradável lugar para habitarmos. Aí nós temos outro ponto, dentro do segundo tópico, que fala sobre a criação dos céus e dos anjos. Porque a primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Salmo 33, versículo 6. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo que nela há. Gênesis 1, Jó 38, do 1 ao 11. Aí nós temos outro ponto dentro desse segundo tópico. Deus criou tudo com inigualável sabedoria. Sabiamente, queridos, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo num planeta sustentável. É isso que diz o salmista no Salmo de número 104. Ao formar, ou seja, a forma como Deus ele agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado. Olha o que diz Provérbios capítulo de número 8. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 6 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói a correr a seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade dele. Nada se furta a seu calor. Aleluia! Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedades. É isso que diz o Salmo de número 104, versículo de número 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra da sua riqueza. Aleluia! Aí nós temos o nosso outro ponto da lição que fala sobre a criação de Adão, o primeiro ser humano. Irmãos, o homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Aleluia!
Aí nós temos um outro ponto dentro desse terceiro tópico, que fala sobre o concílio da divindade sobre a criação do homem. Porque se você olhar o relato da criação, você vai perceber que a criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. O que diz a palavra de Deus? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Ou seja, a formação do ser humano, repito, foi sim uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantedor de todas as coisas, como diz Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Aí nós temos um outro ponto dentro desse terceiro tópico, que fala que Deus criou Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, irmãos, Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos o nosso sustento. É o que diz Gênesis capítulo 2, versículo de número 8. Gênesis 2, versículo 8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha feito. Versículo 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, por acreditarmos, piamente na literatura do Gênesis, professamos que o ser humano é resultado de um ato criativo de Deus e não um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensinam aí dogmaticamente os evolucionistas. Tudo quanto existe, irmãos, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso, como diz o Salmo de número 148, do versículo de número 5, que diz que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Aí nós temos um outro ponto que fala que o homem tornou-se alma vivente. Ao contrário dos animais, escute isso, o homem foi criado diretamente, pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Paulo fala isso aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 7, amados, que diz assim: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para nos relacionarmos com os nossos semelhantes. Aí está o terceiro ponto da lição, que nós tratamos sobre a criação de Adão, o primeiro homem. E agora nós temos o quarto e último, tópico da nossa lição, que fala sobre glorificar a Deus. Amados, o Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade, como fala o apóstolo Paulo à igreja de Corinto em sua primeira carta, capítulo 11, versículo 7. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por esse motivo, irmãos, todas as vezes que alguém seduzido pelo diabo adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória de Deus. Paulo fala isso à igreja de Roma, capítulo de número 1, versículo de número 22 e 23. Romanos, capítulo de número 1,
versículo 22, que diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Quando nós, a igreja do Senhor, cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa. Que promessa é essa? Está lá em Isaías, capítulo 62, versículo 3. E serás como coroa da glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do seu Deus. Ah, irmãos, que bênção! Que bênção! Aí nós temos o outro ponto dentro desse tópico aí, que fala sobre propagar-se a promessa, porque Deus, ele ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais, a unir-se à sua esposa a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Gênesis 1, 28, diz assim: e Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta é o propósito divino quanto à plenitude do seu reino em todos os âmbitos da criação. Deus tem, irmãos, um forte compromisso com a família. E quando eu falo família, eu estou falando da genuína, a família bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Eu te aconselho hoje, antes de deitar para dormir, reunir a sua família e ler com eles o Salmo de número 128. Não se deite sem ler, sem profetizar esta verdade para a sua família, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho da tua mão, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim, aleluia, serás abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Irmãos, não se deite no nome de Jesus sem antes reunir a sua família e profetizar sobre eles esta palavra aqui, o Salmo de número 128. Sabe por quê? Porque uma família bem constituída é uma bênção para a igreja e uma bênção para a nação. O outro ponto dentro desse tópico fala sobre governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, como nós já falamos aqui, criou a terra e tudo quanto nele há. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Em seguida, criou Adão, que tendo por lá o jardim do Éden, recebeu a tarefa inicial de dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. Gênesis capítulo 2. A partir daí, o homem haveria de adquirir experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Gênesis 1, 26. Ele passaria a extrair do solo do qual foi tirado tudo quanto viesse a necessitar. Irmãos, aqui tem uma mensagem poderosa para nós: que tudo, pois seja consagrado para a glória e honra do nome
do nosso Senhor. Eu quero finalizar a nossa lição de hoje, só relembrando que o primeiro tópico nós falamos sobre a doutrina bíblica do homem. Nós vimos a definição, fundamento e os objetivos da doutrina bíblica do homem. Segundo ponto da nossa lição, falamos sobre a criação dos céus e da terra. Falamos sobre a criação dos céus, criação dos anjos. Falamos sobre a sabedoria de Deus em criar todas as coisas. O terceiro tópico da nossa lição, falamos sobre a criação de Adão, o primeiro ser humano. Vimos que antes de formar Adão, houve um concílio, da Santíssima Trindade. Falamos que Deus criou Adão, o primeiro ser humano, e falamos também que o homem se tornou alma vivente. E fechamos falando sobre glorificar a Deus, propagar-se a promessa e governar e administrar o planeta. Eu acredito, irmãos, que nesta lição nós conseguimos responder a pergunta feita no Salmo de número 8, que diz: quem é o homem? Antes de tudo, o ser humano é obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu nome. Você entendeu? Fomos chamados à existência para glorificar o seu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.